A fachada é um convite de boas-vindas de um lar. Recebem as pessoas antes mesmo que os moradores. Ela também pode ser um portfólio de venda de um imóvel. As pessoas podem se apaixonar de cara pela fachada da casa antes mesmo de ver a planta. Mas se a mesma não agradar, mesmo com a planta maravilhosa, o negócio pode ser um fracasso, não acontecer. E como deixar uma fachada estreita, agradável e linda? É bem desafiador, viu, pessoal? E é o assunto que iremos falar hoje no vídeo. Pensar em uma casa estreita é bem desafiador, pessoal, começando com os ambientes internos. Até porque começamos a planejar a casa a partir de uma planta e daí surgem as fachadas. Inclusive vou desmascarar até um mito que muita gente imagina. Uma casa pequena, estreita, é muito mais fácil de elaborar, então o projeto deve ser muito mais barato. Não é bem assim, pessoal. Quanto menor o terreno, quanto menor a metragem, isso não quer dizer que o preço do projeto vai ser menor, mas sim que o desafio do arquiteto vai ser bem maior em planejar algo funcional, bonito e que atendam às necessidades exigidas pelo cliente. Então, um projeto menor não necessariamente ele é mais barato. Em muitos casos, ele pode ser muito mais caro do que um projeto com área maior, devido à sua complexidade, tá bom? Então vamos lá para o assunto. Então vamos avaliar alguns pontos com algumas referências de fachadas que contribuem para criar uma fachada mais agradável, mesmo sendo estreita. Podemos perceber em fachadas estreitas a presença de muitas aberturas na frente e provavelmente na fachada posterior. Isso porque as laterais desses tipos de casas, por ser fina, elas são coladas e geralmente temos disponível para abrir as aberturas de ventilação ou na frente ou então na parte posterior. As laterais fica impossível, muitas das vezes, fazer um recuo e abrir essa passagem de ventilação. É muito válido criar sacadas e vocês vão perceber que na maioria dos exemplos temos várias sacadas nos diferentes níveis desse tipo de imóvel estreito. A ideia é trazer movimento a essa fachada estreita. Imagina só, uma fachada já comprida, estreita, muito alta, chapada, fica muito desagradável. Por isso que os cheios e vazios da fachada vai diminuir a ideia da altura. Então aqui, se a gente conseguir casar a volumetria vertical com algumas volumetrias no sentido horizontal, a gente vai conseguir diminuir essa ideia de altura e também a ideia que é muito estreito. Em terrenos estreitos, é claro que é definitivamente difícil encontrar casas térreas. Geralmente criamos casas com mais de um piso para aproveitar melhor os espaços e atender também às necessidades do cliente. Então aqui a gente vai encontrar muitas casas com 2 pisos, a partir de 2, 3 pisos, aproveitando bastante o espaço vertical, já que o terreno é estreito e não disponibiliza de área para construir uma casa com tudo que necessita, né? Na maioria das edificações estreitas encontramos a configuração de telhado escondido com platibanda. Raramente a gente encontra uma edificação estreita com telha aparente, até porque a única possibilidade seria colocar as águas ou para frente ou para trás. Isso porque não disponibilizamos de recursos para fazer a queda d'água com telha aparente. Então, por isso que para a casa estreita, o ideal é realmente utilizar o telhado embutido. Fica mais fácil fazer as calhas, fazer a coleta das águas pluviais, fica muito mais simples com o telhado embutido. No ambiente interno de uma casa estreita, não deve existir muitas paredes dividindo os espaços. Isso porque o terreno, como ele é estreito, então a gente, como eu já falei, a gente só conta para iluminação, né? A fachada frontal, na maioria das vezes, e a fachada posterior.
Então a configuração dessa casa, o ideal é que seja bastante integrada, né? Ambientes abertos, para que essa iluminação possa chegar em todos os ambientes. Isso é quase, pessoal, uma regra para ter uma casa bem iluminada e arejada. Assim como as sacadas, o uso de revestimentos em partes da fachada ajuda bastante também a trazer movimento a esse plano tão reto, né, e alto. E pode ser utilizados diferentes tipos de revestimentos, né, pessoal? Pode ser revestimento que imita pedra, revestimento tijolinho, pode ser a própria pedra natural, né? Pode ser revestimento que imita a madeira ou a própria madeira vai trazer grande destaque nessa fachada. Além dos revestimentos, que é um investimento um pouco maior, pode ser usado também as texturas, né, pessoal? Texturas, cores, elas também são ótimas opções para trazer movimento a essa fachada. E o que podemos utilizar mais para valorizar essa fachada, além de tudo isso que eu já falei, são as plantas. As plantas sim, porque elas trazem a cor, trazem vida e em algum lugar na fachada ela vai trazer o destaque natural que a sua fachada precisa. Então, além de tudo isso que eu falei, para valorizar mais uma fachada estreita, é sempre deixar o recuo frontal. O recuo ele vai possibilitar a visibilidade melhor, ele vai distanciar um pouco a fachada do olho. Se você tem uma fachada estreita e muito alta, colada na calçada, que na maioria das vezes nem isso pode, né? Mas se algum lugar permitir, imagina que você olha para aquela fachada assim para cima, é uma coisa tão grande, tão inalcançável. Então o recuo ele ajuda a manter essas fachadas estreitas mais visível ao olho, né? E possibilita também você fazer um jardim, um belo jardim, plantar árvores, uma planta bonita para compor também na sua decoração frontal. E se esse vídeo foi inspirador para você, compartilha com seus amigos. Não esqueçam de deixar o gostei. Se você é novo aqui, aproveita e se inscreve. E eu vou ficar por aqui. Vamos nos encontrar no próximo vídeo. Até a próxima então, pessoal, e tchau, tchau!